Encerrando esse evento virtual de aprendizagem à distância, o último tema, novas tecnologias na sala de aula, será conduzido pela professora Lúcia Martins Barbosa. Graduada em Pedagogia, pós-graduada em Metodologia do Ensino Superior pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Tecnologia com ênfase em Educação à Distância pelo Centro de Educação Tecnológica Celso Sucou da Fonseca, possui os seguintes cursos de extensão: Preparação de Professores e Autores para Educação à Distância pela Universidade Virtual Brasileira, Estratégia e Tomada de Decisão para a Educação à Distância pela Unisul Virtual, Design Instrucional, Web 2.0 e das Redes Sociais, Tutoria e Interatividade na Educação à Distância, Games na Educação, Massive Open Online Course, MOOC, em Língua Portuguesa e Tutoria. É professora de música formada pelo Conservatório de Música de Niterói. Atualmente, presta consultoria em diversas instituições de ensino no Brasil. É pesquisadora do CNPq Eixo Temático Educação Básica, vice-presidente da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, ABT, e integrante do Conselho Científico da ABT. É pesquisadora do CNPq Eixo Temático Educação Básica. É um prazer estar aqui com vocês para nós refletirmos um pouco mais sobre educação, principalmente com o enfoque da utilização de tecnologias na sala de aula. Bem, para iniciar, eu acho importante que nós façamos assim uma visão geral do cenário que está acontecendo hoje na educação contemporânea. Quer dizer, há mudanças substanciais e que muitas vezes o professor e o próprio projeto pedagógico da instituição não está percebendo. Mas nós sabemos que é de suma importância que nós observemos de uma forma bastante significativa os nossos alunos e os nossos professores. Quem são eles? Qual é o papel deles nessa nova sociedade? E se realmente eles estão desempenhando esse papel necessário para, como já foi colocado aqui, para esses alunos que são da nova geração, da geração Y. Bem, primeiramente eu queria contar a vocês que nós terminamos agora uma pesquisa bastante interessante pelo CNPq sobre os cursos de formação de professores, porque um dos enfoques importantes que nós podemos analisar é justamente esse professor que está na sala de aula. Nós terminamos e percebemos, fizemos uma análise muito profunda em vários currículos de escolas públicas, de universidades públicas e universidades particulares. Em ambas as instituições, nós percebemos que o currículo de formação de professores, que vai atender a esses alunos, a essa nova demanda, a esses alunos que naturalmente nasceram nesse universo, ele está completamente defasado. Ele não atende, quer dizer, não atende às necessidades atuais. Ou seja, há um descompasso entre a formação de professores e aquilo que os alunos precisam ou necessitam com essa sociedade digital. Então, nós ficamos realmente, nós já sabíamos um pouco do que ia acontecer como resultado dessa pesquisa, mas ficou muito mais constatado porque nós fizemos uma pesquisa não só quantitativa, mas qualitativa, utilizando as representações sociais. Então, esse é um enfoque muito interessante, muito importante, para que as instituições possam rever os seus currículos e adequá-los à sociedade atual, que é a sociedade digital. Porque não adianta nós falarmos em ferramentas que vão ser utilizadas se nós não temos os professores preparados para a sala de aula, que já estão saindo agora da universidade. Imaginem aqueles que já estão no campo atuando. Então, isso é um fato bastante preocupante, porque nós não vamos realmente sair desse estado se nós não tivermos o professor preparado. E aí eu remeto muito, a colega já falou, o Edgar Morin, que
fala muito da questão da complexidade, né? O pensamento complexo. E o próprio Pierre Levy, aliás, eu conheci o Morin em Paris, muito chique, né? Muito chique. Num encontro que houve lá, foi a primeira vez que eu tive esse contato com ele, e aí me apaixonei, porque realmente nós estamos completamente, ele fala muito da universidade, como foi criada, né? Esse não entrelaçamento entre as disciplinas, essa forma disciplinar que a universidade há séculos, né, ela foi concebida, e que nós trazemos esse modelo até hoje, e as disciplinas muitas vezes não se comunicam, né, não se intercambiam nos seus conteúdos. E nós temos o quê? Uma fragmentação muito grande do conhecimento. E aí ele traz essa teoria, a teoria da complexidade. E também o Pierre Levy, que também teve recentemente aqui, quando ele fala, né, que todos nós temos um conhecimento, todos nós, para ser partilhado. Né? E nós desconhecemos isso, nós olhamos para o nosso aluno ou para o nosso colega como se nós fôssemos os detentores do conhecimento, mas não. Ele fala muito nos nós, né? Nós aqui, por exemplo, que estamos juntos, nós somos vários nós que temos alguma coisa a acrescentar. Todos nós sabemos alguma coisa. A criança sabe, o nosso aluno sabe. Eu aprendo muito com os meus alunos, principalmente na questão da informática, porque, como já foi dito, nós não somos nativos, né? Nós somos ingressantes na questão do universo digital, e nossos alunos sabem muito mais do que nós. E nós temos que sair desse pedestal, né? Que nós somos os detentores do conhecimento. Não. Todos nós temos alguma coisa a colocar, assim como o Pierre Levy vem apontando para nós há alguns anos. Mas eu queria muito, embora já tenham feito essa colocação, eu queria muito entrar um pouquinho na questão teórica, não aprofundar muito, mas para dizer que esse descompasso ele tem muito a ver com o desconhecimento das novas teorias de aprendizagem que estão aí. Né? Nós ainda estamos com teorias comportamentalistas que são predominantes na sala de aula, tanto na educação à distância como na educação presencial. Né? Então, aquele modelo fordista ele é o que está aí, posto nas salas de aula de maneira geral. Mas nós tivemos outros educadores que foram acrescentando algo mais para nós entendermos como é que se faz essa construção do conhecimento, como é que o aluno constrói o conhecimento. Né? Então, nós tivemos Piaget, que deu uma contribuição excelente, né? Foi um salto de qualidade muito grande para nós, e logo depois o Vygotsky, né, que aprofundou a questão da interação, da interatividade, e mais recentemente, porque essas teorias todas, elas não dão conta desse novo olhar da aprendizagem, desse novo olhar digital. Então, novas teorias estão surgindo, e também, recentemente, até no encontro da ABET, teve um representante, né, do conectivismo, que é a nova teoria que nós temos, que muitos dizem que não é teoria, que não está em formação de teoria, mas realmente eu considero uma teoria porque ele vem dar uma visão completamente diferente do que é o processo de ensino-aprendizagem, como é que o aluno aprende. Ele aprende sendo desafiado, né, como já foi colocado aqui, ele aprende através de estudo de caso, ele aprende através de projetos, ele aprende através de uma série de problemas que se pode colocar, desafiando o aluno o tempo todo, e não achando que você é o detentor do conhecimento e que aquele aluno nada sabe. Não é assim. Né? Todos nós sabemos alguma coisa e podemos compartilhar com os demais. Né? Pode continuar. E aí, então, falando muito alto? Não, está ótimo, pode continuar. Aí, então, nós gostaríamos de colocar para vocês essas ferramentas que estão sendo usadas, que nós podemos usar perfeitamente na sala de aula,
como o uso de tecnologia, que algumas já foram colocadas, mas aí eu me deteria no mobile learning, que é a forma mais de utilização dos dispositivos móveis, não é? Porque não sei se foi muito aprofundado, então eu vou tentar colocar isso aí. Então, primeiro que nós sabemos que tudo isso que vem acontecendo, né, é em função principalmente desse novo aluno que está aí. Então, esse novo aluno que está aí, ele utiliza o dispositivo móvel na sua vida, no seu cotidiano. E nós podemos trazer isso para a sala de aula. Né? O uso do tablet também, mesmo alguns não sabendo, mas o trabalho de grupo permite a troca de informações. Mesmo que muitos não saibam usar, algum na sala de aula, 1 ou 2 ou 3, deve saber usar. Então, nós podemos usar, sim, no trabalho de grupo, reunindo aqueles que não sabem, e aí a gente remete outra vez ao Pierre Levy. Alguns sabem alguma coisa, nós não sabemos tudo, mas muitos sabem alguma coisa, e isso pode ser trocado justamente no trabalho de grupo, não é? Um comandando ali, direcionando melhor na utilização desse artefato tão interessante, tão importante, e que tem a ver com esse aluno, né? Tem tudo a ver com esse aluno que está chegando na sala de aula. O outro também já colocado, né, mas como eu tive a oportunidade de trabalhar com isso, eu vou aprofundar um pouco mais, não vou colocar um pouco mais, que é a questão dos games, né? Os games, eles hoje é a febre, né? Então, eu recentemente fiz 2 cursos de games, um até mock e outro à distância, em que eu tive a oportunidade de ter contato com vários games interessantíssimos que você pode usar com os alunos, com temas que são completamente complexos para aquele aluno na sala de aula, mas que o game proporciona uma ludicidade tão grande, uma alegria tão grande para os alunos, né, quando ele joga, e até porque esse jogar não é só o jogar, não é? Então os neurocientistas hoje estão colocando isso, o que os games podem provocar no desenvolvimento intelectual do aluno, não é? Então, você tem a questão, você não valoriza o erro, porque o erro na escola é um problema, o aluno errou, ele é um problema para ele, é um problema até da autoestima do aluno. No game não tem problema, ele pode errar porque ele vai reavaliando, né? A questão da ludicidade também, eu tive a oportunidade de trabalhar alguns games, de participar de alguns games, né? Por exemplo, de ortografia. Gente, jogar e aprender a ortografia não é a coisa mais lúdica, mais prazerosa para o aluno do que através de um game. Outro tema também que foi muito interessante, que eu joguei nesse curso que eu fiz, foi sobre a Revolução Francesa. Gente, quando eu estudei Revolução Francesa, eu tinha que decorar tanta coisa, eu tinha que saber tanta coisa. Olha, através de um game, é uma coisa tão fabulosa, você está jogando ali, está vendo tudo aquilo, né? A queda da Bastilha e tudo, através de um game. Então, essa questão de você poder trazer prazer para a sala de aula é muito interessante para os nossos alunos e para nós, sabendo que ali, olha, o compartilhamento, a interatividade, a ludicidade está presente. O que mais, gente? Posso falar? Eu não vou enxergar. A ludicidade, aí você corta depois, né? Você corta depois? Tá aqui, gente. Eu trouxe a letra, tá pequena, eu esqueci que eu tenho que ler. O que acontece quando jogamos? Olha, primeiro, isso aqui eu tirei do Pierre Levy. A educação ainda está centrada na linearidade. Não é? É isso, depois isso, depois isso, depois isso. É tudo sequenciado. E o jogo, ele quebra isso, não existe linearidade.
Não é? Então, com isso ele está desenvolvendo a capacidade intelectual do aluno. Não é? A questão do companheirismo, de você saber que o outro colega está jogando, você tem que dar oportunidade a ele, a interatividade, a integração, a ludicidade, tudo isso a interação, o limite. Não é? E eu achei essa questão do erro tão importante, porque o erro às vezes marca tanto uma criança quando você erra, e no jogo não, porque você tem a oportunidade de voltar e fazer outra vez. Né? Tem aquele joguinho, não sei se vocês conhecem, aquele que eles estão num lado e tem que ir para o outro lado, e que você tem que ir no barquinho, não é? Pois é, eu fiquei ali, né, há algum tempo, até que eu vi como é que faz, que senão vai todo mundo morre dentro do rio, vai passando pelo rio, não vai morrer todo mundo. Olha, eu fiquei a manhã inteira naquilo. Aí meu marido, meu esposo estava perto de mim, por que você não sai desse computador? Enquanto eu não colocar todos eles do outro lado, eu não vou sossegar, vou ficar aqui no computador o tempo todo. Aí ele ficou do meu lado, olhando, de repente, deixa eu sentar aí, num instante eu vou fazer isso. Tá bom, então você senta. Aí ele sentou. Ele ficou a tarde todinha e não conseguia colocar, né, porque sempre cai um dentro do mar, volta, o outro come. Olha, é muito interessante. E quer dizer, e você olha, a paciência que você tem que ter, a ludicidade, aquilo tudo está presente ali. E depois a gente conseguiu, é lógico, né? Conseguimos, né? Mas há inúmeros jogos de geografia, interessantíssimos, de história, coisas. Tem um, eu posso falar porque o jogo está lá, né? É do McDonald's, não sei se vocês conhecem. Muito interessante, né? Apesar de ser mais ligado à questão do mundo corporativo, mas ele pode ser trabalhado em sala de aula também, porque ele fala do desmatamento, tudo dentro da ludicidade. Ele fala do desmatamento, ele fala da exploração do homem pelo homem, na questão do trabalho, ele fala de uma série de questões. E é um jogo que você vai, na brincadeira, você vai vendo tudo aquilo que acontece até chegar ao seu sanduíche e você comprar aquele como é, um hambúrguer. Não é? O que aconteceu por trás daquilo tudo até você chegar ao produto final. Então, eu acredito que há uma enormidade de possibilidades de você usar a tecnologia, né, como já foi colocado aqui, e que você pode tornar a aula mais prazerosa. E o professor sair do seu pedestal, ele não é o dono, ele é o mediador, ele é o gestor da aprendizagem. Ele tem que deixar de achar que ele sabe tudo, que o aluno não sabe nada, que não há uma outra forma de ensinar, não é? Continuando ainda nessa parte do games, tá? Você está falando da parte boa da questão, mas também tem a sua parte negativa dos professores. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte. Não, a negativa dos professores, porque você, para poder trabalhar com games, você tem que estudar e fazer minimamente o que eu fiz, fazer 2 cursos de games. O professor tem que estar preparado. Agora, isso poderia estar no currículo de formação de professores, que não está. Tudo isso que nós estamos usando na tecnologia, né? Nós, numa palestra que nós fizemos agora no Exército, essa minha aluna, que eu faço sempre palestra com ela, eu faço porque ela sabe mais, muito mais, essa questão da tecnologia. Aí ela fez uma porção de bonequinhos. Como é que é o nome que a gente dá? Vocês sabem. Bonequinhos mesmo. Bonequinhos, né? Que falavam, que não dava resposta, mas tem um nome. E ela fez aquilo de uma maneira extraordinária. Quer dizer, eu aprendo muito com ela e ela aprende muito comigo. É o que o Pierre Levy coloca. Né? A parte de fundamentação teórica, eu tenho certeza que eu tenho muito mais que ela. Agora, a parte prática, quando a gente joga aquilo para a prática, ela nasceu nesse universo. Eu não posso querer ser igual ou querer competir com ela. Então, eu saio do meu pedestal de professor, que o professor se acha, né? Eu falei uma gíria.
O professor acha que ele domina tudo, mas nem sempre é assim. Né? Então, eu acho que nessa questão da utilização de tecnologia, nós temos que ver essas pessoas que estão na sala de aula e incorporar, vamos trocar. Né? Eu tenho a parte teórica, eu sei vários autores, mas você sabe que eu não sei. Então, isso é a primeira coisa, o professor sair do seu lugar, né, e abraçar o seu aluno como sendo aquele que também pode transmitir algum conhecimento para ele. Agora, na educação à distância, que também foi colocada, posso colocar alguma coisa? Na educação à distância, nós temos observado que ela é um caminho sem volta. Né? A educação à distância está aí, está num crescente enorme. Se nós formos buscar os próprios dados do MEC, houve um crescimento exponencial em termos de educação à distância, embora ela não tenha acompanhado o desenvolvimento que ela deveria acompanhar. Por quê? Também nós não temos formação de professores que possam trabalhar de uma forma interativa, de uma forma que tire o aluno do isolamento. Né? Então, eu acho que a melhor forma de nós entendermos o que acontece na educação à distância é você se colocar como aluno. E foi o que eu fui fazer. Eu fiz 6 cursos agora com o professor Matar, que foi citado agora, 6 cursos online. Então, eu pude, nesses cursos online, além de adquirir conhecimento, né, sobre tutoria, sobre mock, fiz 2 mocks, sobre design educacional, porque ele não usa a palavra instrucional, sobre redes sociais, Web 2.0, tudo isso, mas, na realidade, nós temos que ver que aluno é esse, qual é o sentimento que ele tem, que professor é esse que está dando aula na educação à distância. É o professor que sai do presencial, que não tem a menor formação e que ele vai fazer tanto a tutoria como o professor conteudista, e que é completamente diferente. Completamente diferente. Né? Então, esse isolamento que o aluno fica, e eu sentia isso, né? O isolamento que ele fica, porque não lhe é dada a oportunidade, às vezes, no próprio design do curso, dele ter uma interatividade muito ativa, não é? Ele fica praticamente sem ter com quem falar, sem ter com quem dialogar. E no curso do professor Matar, ele valoriza muito a questão da interatividade. E utiliza muito o fórum, permanentemente o fórum. E o fórum é uma ferramenta que, eu vou dizer a vocês, conforme o grupo que está fazendo a educação à distância, que está matriculado, você aprende às vezes mais do que nos próprios textos e nos próprios vídeos que são colocados. Porque são pessoas que já têm algum conhecimento, a troca é muito grande, a interação se dá de uma forma significativa. E é preciso que aqueles que trabalham, aqueles que disponibilizam a educação à distância, que fazem a educação à distância, percebam isso. A questão da tutoria é uma questão de extrema importância. E o tutor, ele é interessante que em cada lugar que eu vejo o trabalho do tutor, há um enfoque diferente. Né? Há tutores que não podem mexer no conteúdo. O conteúdo é sagrado, ele não pode ser mexido. Se você quiser colocar mais um vídeo, colocar mais alguma coisa, porque o tutor está aí à frente, ele percebe, ele sabe que às vezes aquele conteúdo não está sendo tão importante ou não está propiciando uma interação tão grande, que é o fator determinante na EAD. E ele pode, às vezes, acrescentar algo mais. Há instituições que proíbem e outras não. Outras possibilitam que haja uma troca entre o conteudista e o tutor. E eu percebi
Eu fiz também um trabalho sobre essa questão da interatividade, que para mim é o fundamental na educação à distância, a questão da interatividade, com um professor da Flórida, da Universidade da Califórnia, o professor Irumi, em que ele coloca todos os passos que você tem que fazer para poder haver a interatividade nesse teu projeto. Eu acho que quem ainda não leu, eu até acho que deva ser colocado em todas as bibliografias, né? É muito interessante como ele coloca aquele primeiro momento que você tem com o aluno, né? Como esse aluno é recebido, de que maneira ele é recebido, como você interage com o conteúdo, como você interage com o seu professor, como você interage com a turma, que vídeos você pode colocar, você pode tirar o aluno do isolamento, porque muita gente pensa que educação à distância é só ali, né? Eu no computador e os outros que estão lá. Não, eu posso colocar algumas questões para ele ir a uma biblioteca fora da sala dele, para ele visitar um museu e me dar uma resposta, para ele ir a um evento e fazer um trabalho sobre aquele evento. Então é preciso alargar mais essa questão da educação à distância, disponibilizando outras formas que não só aquele texto, aquele vídeo ou aquele trabalho que ele tem que fazer para tirá-lo do isolamento, porque o grande problema que eu já falei aqui que nós enfrentamos é a evasão. A evasão na educação à distância é muito maior do que na presencial. Pode não ser até na experiência de vocês, mas no MEC, se vocês forem buscar aqueles percentuais, vocês vão ver que a entrada é muito grande, ela está sendo muito maior do que na educação presencial, mas a saída não corresponde a essa entrada, entendeu? E uma das questões mais importantes é a questão do isolamento que o aluno fica, porque ele tem que ter muita determinação para fazer aquele curso, né? E o trabalho do tutor é um trabalho importantíssimo nessa questão. Acabou? Pode acabar? As redes sociais, elas podem ser, continuam, as redes sociais podem ser utilizadas como uma ferramenta de tecnologia. Claro, as redes sociais são importantíssimas. Por exemplo, os cursos que eu fiz com o professor Matar, o curso termina, né? O curso livre, terminou em 2 meses. Nós abrimos um grupo dentro das redes sociais para continuar estudando dentro das redes sociais. Eu acho as redes sociais, eu sou muitíssimo favorável, não que você vá ficar o dia inteiro nas redes sociais. Tudo na vida é equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio, né? Então, hoje, muita gente comenta que as pessoas não largam o smartphone. Você vai a um restaurante, está todo mundo, 4 pessoas almoçando, 4 pessoas com o smartphone, e ninguém conversa, ninguém fala um com o outro, né? Mas por quê? Porque não existe o equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. Você não vai chegar no restaurante, sentar, pedir a comida e vai ficar querendo, falando, quer dizer, os 4 estão ali, mas não estão se comunicando, cada um está se comunicando com o mundo, mas não ali. Então não adiantou sair de casa para almoçar, para bater um papo com os amigos, se você está, cada um está isoladamente ali, só está de corpo presente. Então tudo na vida é equilíbrio, é saber usar. É importantíssimo, mas tem que saber usar. Eu acho que a rede social, eu sou uma facebookeira, quem me acompanha sabe disso, né? Agora, eu tenho focos ali que eu tenho a certeza, que eu tenho um papel social muito forte ali. Quem é amigo meu sabe disso, né? Então eu trabalho muito a questão da literatura, né? Hoje eu sei que muita gente conhece muito mais poesias do Fernando Pessoa, porque eu sempre, é o meu poeta, apaixonada por ele, né? Então, eu sei que muita gente hoje conhece mais, e outros, né? Flor Bela Espanca,
que também é uma portuguesa que eu adoro, né, intensa, e eu também, quer dizer, música, porque eu sou professora de piano clássico, então eu coloco sempre música clássica, que muita gente às vezes não gosta, mas o que eu faço? Eu procuro músicas que são mais palatáveis, a quem não tem a formação erudita, né? Não vou colocar coisas muito pesadas, músicas que são mais, as pessoas estão mais acostumadas a ouvir. Então, eu sei que eu recebo muita mensagem, eles me agradecendo, né, dessa questão. A questão da pintura, né, todo tipo de pintura. E isso eu devo aos meus amigos do Facebook, porque eu tenho muitos amigos que são artistas plásticos, porque eu busquei isso. Eu faço, sabe, eu sou meio elitista. Quando a pessoa não tem o que dizer para mim, não fica comigo. Tem que ter o que dizer. Não é você está na literatura, você está na música, tem que ter alguma coisa. Jornalistas, eu adoro política, todo mundo sabe disso, né? Então, eu acho que a rede social tem um papel fundamental na formação, aquela que a escola às vezes não dá. A escola não dá essa formação. Né? O que é o impressionismo, o que é todos os tipos de pintura, a poesia, o classicismo, a música popular brasileira, sair do lepo-lepo, né? Eu não sei nem o que é, mas tem uma turma lá que fala mal do lepo-lepo, eu não sei, porque eu nunca escutei. Não é... Aí o que eu faço? Eu só trabalho música da música popular brasileira, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, você vê lá, né? Eu fico naquela luta. Então eu sei que o Facebook, ele tem um papel muito importante para quem sabe usar. Agora, tem gente que vai tomar café, eu estou indo tomar café, já volto. É verdade ou não é? Eu hoje acordei com febre, vou tomar um remédio. Quer dizer, eu não estou fazendo crítica não, mas eu acho que a rede social, ela é importante, não só essa, qualquer uma, ela é importantíssima para você fazer isso, gente. Disseminar conhecimento, mostrar que é um outro mundo, que não é só aquele seu. Eu aprendi com os outros aprenderam. Esse programa foi realizado no Centro de Produção Científica do IPAI, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 18 de novembro de 2014, e contou com a colaboração da equipe de comunicação do Núcleo de Educação à Distância e do Núcleo de Desenvolvimento Profissional. Lembramos que o e-mail desenvolvimentoprofissional@ipai.com.br continua para a sua participação. Para inscrição nos próximos eventos, façam através do e-mail instituto@ipai.com.br ou pelo site www.ipai.com.br. O Fórum Virtual de Aprendizagem à Distância termina aqui. Muito obrigado pela sua participação.